Sejam muito bem-vindas, mulherada linda! Vamos para mais um episódio do programa da Hora do Make. Nesse programa a gente fala de forma bem fácil, bem prática, como que a gente faz uma automaquiagem que você mesmo consegue fazer sozinha, tá? Eu sou Cláudia Carvalho, maquiadora profissional e especialista em automaquiagem. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre um assunto que parece ser muito simples para a maioria das mulheres, mas que se você seguir as dicas passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. E o assunto é máscara de cílios. Como aplicar, como limpar quando borrar, como fazer para não borrar, quais as técnicas para usar. Então eu vou trazer todas essas dicas aqui para vocês. Primeiramente, vamos começar lá do início. Bem redundante isso, né? Mas a gente começando do início, a gente consegue centralizar as ideias. O que é uma máscara de cílios? Uma máscara de cílios nada mais é do que um produto que a gente vai colocar nos olhos para dar aquele olhar mais sensual, um olhar mais marcante. Tem máscaras de cílios que a gente coloca para alongar, tem máscaras de cílios que a gente coloca para dar um volume, ou tem também até as máscaras de cílios incolor. Então depende do gosto que você gosta para sua make. Eu, Cláudia, acho que máscara de cílios é um dos itens essenciais para automaquiagem. Se você fizer um top 3 dos meus produtos preferidos, se eu for para uma ilha deserta e tiver que levar 3 produtos de maquiagem, quais que eu escolheria? Primeiro, máscara de cílios, sem dúvida alguma. Segundo, corretivo para tirar essa olheira que a gente fica, aquele olhar cansado. Então você passa o corretivo aqui na olheira, passa o corretivo na pálpebra e já dá um up no olhar também. E terceiro, um lip tint. Um lip tint a gente pode usar tanto como blush, tanto como batom. Então é um produto bem versátil, até como sombra. Então são os 3 produtos essenciais que toda mulher deve ter. Então além das máscaras de cílios incolor, a gente tem também as máscaras de cílios pretas, que são as mais comuns. Algumas dão um volume, algumas dão alongamento, outras dão uma definição melhor, que tem gente que gosta dos cílios bem separadinhos. Então tem alguns pincéis que fazem esse efeito. E o que vai diferenciar um rímel do outro, além da marca, obviamente, é realmente o pincel. O pincel que faz toda a diferença no rímel. Toda vez que você for comprar uma máscara de cílios, olhe o pincel do seu produto. O seu pincel vai ser essencial para o que você realmente quer. Além da máscara de cílios incolor e da máscara de cílios preta, a gente tem também a máscara de cílios colorida. Fica bem bonito, bem alegre, bastante gente mais jovem gosta de usar. Eu já usei, gosto muito, dá um efeito mais alto astral. Então também é uma sugestão para vocês experimentarem. Agora me diga se não é desesperador quando borra o rímel, a máscara de cílios, ou em cima ou embaixo. Já aconteceu comigo uma vez que eu passei a máscara de cílios, estava perfeito, minha maquiagem estava pronta, e bem quando eu acabei de aplicar a máscara de cílios eu espirrei. Então quando eu espirrei eu fechei o olho, e assim que eu fechei o olho transferiu tudo aqui na parte de baixo e dá uma raiva. Não tem uma mulher que não passou isso na vida. E eu vou te ensinar como que a gente faz para poder limpar quando borra e como faz também para não borrar, a não ser que você espirre, que daí não tem o que a gente possa fazer. Transferir a máscara de cílios pode ocorrer por diversos fatores. Entre eles, pode ser uma máscara de cílios de má qualidade. Existem muitas máscaras de cílios no mercado que são muito molhadas. Você pega o produto, passa um pouquinho, só de você passar o dedo assim, ó, parece que suja o seu dedo com a máscara de cílios. Então tem as que são mais molhadas, tem as que são mais sequinhas. Eu particularmente, Cláudia, prefiro as mais sequinhas, mas daí vai do seu gosto. Outro motivo que pode acontecer de você tá borrando bastante a máscara de cílios. Se você tem uma pálpebra mais gordinha, tem gente que tem a pálpebra aqui um pouquinho mais caída. Então isso facilita ainda mais para você borrar a máscara de cílios. Outro motivo que você pode estar errando na hora de aplicar a máscara de cílios, você aplicar com muita pressa. Às vezes a gente vai lá e na correria do dia a dia já vai aplicando, e a pressa é a inimiga da perfeição. Então também pode ser a sua pressa. Ou então que você esteja usando uma técnica errada, ou que você ainda não viu esse vídeo pra gente anotar todas as dicas que eu vou passar pra vocês. E antes da gente ir pra prática, eu vou mostrar pra vocês qual a diferença entre um rímel, uma máscara de cílios, pra dar volume, e o outro pra dar alongamento. Trouxe aqui pra vocês, ó, esses dois aqui. Os dois são da linha Ruby Rose. Um é pra volume e o outro é pra alongamento. O que muda entre eles é o pincel. Ó, esse pincel aqui, deixa eu focar aqui na câmera, ó. Esse pincel aqui é um pincel que é mais gordinho, que é próprio para dar volume. Então sempre quando você for comprar uma máscara
máscara de cílios que tenha o pincel gordinho, ele vai te dar esse volume. E a outra máscara de cílios aqui, que é para dar alongamento, olha, podem ver o pincelzinho aqui, tá vendo aqui? Focou. O pincelzinho é um pouquinho menor. Então esses pincéis menores, eles são mais para dar esse alongamento. Existem até pincéis que dá a definição, que deixam os seus cílios bem separadinhos. Então a diferença de um produto para outro é exatamente o pincel. Então chega de lenga-lenga e vamos logo para a prática, que é o que importa. Primeiro, dica inicial. Antes de aplicar a máscara de cílios, é legal você ter um pincelzinho desse aqui, que nada mais é do que um pincelzinho espiral que a gente usa para poder pentear os fios dos nossos cílios, tá? Então, como que a gente vai fazer? Sem produto nenhum, ainda não apliquei a máscara de cílios, vou olhar aqui no espelho, a gente vai limpar os nossos cílios. Então, como que a gente vai fazer? Pegar aqui, ó, e passar sem nenhum segredo, sem nenhum produto. Vou passando aqui, vou passando sem segredo, só mesmo para tirar algum resto de produto que possa ter, ou se você passou um demaquilante bifásico, pode ter ficado um pouquinho nos seus cílios, e se você passar já logo a máscara de cílios, pode ser que não adere perfeitamente o produto. Então primeiro a gente penteia para depois vir com o produto. Segundo item essencial para você ter um efeito de cílios perfeito, cílios postiços sem aplicar os cílios postiços, é você ter um bom Curvex. Curvex é um acessório que muita gente tem medo, então muita gente quer pôr o Curvex, mas tem medo e não coloca. E não é difícil, gente, é muito fácil. Primeiro, claro, obviamente, você precisa ter um Curvex de boa qualidade. Tem Curvex que essa borrachinha que fica aqui dentro, ó, não é boa. É uma borrachinha muito ruinzinha, de má qualidade, às vezes solta, ou então ela não é tão fofinha. Então esses Curvex que tem essa borrachinha ruim, eu não recomendo. Depois disso é só você treinar, acreditar e fazer com calma, com calma. É muito fácil você aprender a usar um Curvex, você não precisa ter um conhecimento amplo no mundo da maquiagem. Vou te ensinar, ó. Primeiro então você abre o Curvex com seus cílios já limpinhos com a escovinha que a gente passou. Abre o Curvex e a gente vai encaixar, ó, vou olhar aqui no espelho, a gente vai encaixar no nosso olho sem encostar aqui, ó. Não tô encostando isso na minha pálpebra. Eu tô só colocando, você pode ver que eu tô até piscando, ó. Eu só coloquei e consigo ver no espelho que os meus cílios passaram dessa abinha aqui do Curvex, ou seja, tá certinho. Pra você não apertar a sua pálpebra, vai devagarzinho, ó. Então olha no espelho e vai devagarzinho fechando. Você vai sentir se pegou o seu cílio certinho. Pegou? Quanto mais habilidade você tiver, mais você vai chegar perto da raiz dos cílios. Porque desse jeito que a gente colocou agora, a gente tá bem no finzinho dos cílios. Quanto mais perto da raiz dos cílios, mais bonito vai ficar o efeito. Então, ó, aperta devagarzinho. Tô dando só uma apertadinha, ó. Apertadinha básica, sem fazer nada. E tirei. Na hora que eu tiro, ó, não sei se aqui dá pra focar bem, vou até pentear um pouquinho aqui pra vocês verem a diferença, ó. Só fiz uma curvadinha, olha a diferença de um com o Curvex e do outro sem o Curvex. Só o Curvex já dá um efeito bem legal, gente. Ele já deixa bem curvadinho, isso porque eu peguei na pontinha exterior. Agora eu vou pegar bem próximo da raiz dos cílios pra dar aquele efeito perfeito. Então vamos aplicar mais um pouquinho bem próximo da raiz dos cílios. Como que a gente faz? Ó, vou olhar aqui no espelho. Abre o Curvex primeiramente, depois de abrir o Curvex, vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho mais rente à raiz dos meus cílios, ó, devagarzinho, vai sentindo. E aí como que eu vou fazer, ó? Se eu der essa curvadinha olhando pra baixo, pode dar aflição, mas não dói, gente, ó. Vai fazendo assim, apertando e fazendo essa curvadinha aqui na pálpebra. Fazendo isso, vocês vão ver o efeito que dá, ó. Abre delicadamente e olha para ver o efeito. Olha como curvou muito mais esse lado aqui do que desse aqui. Conseguem ver a diferença? Não sei se no vídeo vocês conseguem ver essa diferença, mas dá já uma curvatura muito legal. Vou aplicar aqui no outro olho para vocês verem os dois olhos já com o Curvex bem na raiz. Perfeito que fica. Fica muito bonito. Acho que pra mim já tá bom, nem precisava mais de máscara de cílios, assim já tá perfeito.
Então eu vou passar aqui com vocês essa máscara de cílios da Revlon. Eu gosto muito dessa, principalmente que tem a tampinha azul, porque existem outras versões dela. E vou aplicar aqui para vocês verem, ó. Eu sempre tiro o excesso, quando eu tiro o pincel de dentro do produto, eu venho aqui e tiro o excesso dessas bordinhas, porque às vezes vem uns produtos que acumulam. Então tiro o excesso que é melhor, tá? Agora a gente vai aplicar. Como que a gente vai fazer? Se você levantar o seu rosto, os seus cílios vão ficar mais longe da sua pálpebra, obviamente, porque você vai levantar, então o seu olho vai ficar mais pra cima. Se você não quiser levantar o seu rosto, você pode fazer isso daqui também, levantando um pouquinho e olhando mais pra baixo, principalmente se você tem pálpebra gordinha, tá? Mas é mais fácil você levantar e olhar com o espelhinho um pouquinho mais pra baixo, porque daí o seu olhar vai ficar bem mais longe da sua pálpebra pra borrar. Primeiro eu pego o pincelzinho assim, ó, e vou só fazer como se fosse um movimento de vai e vem para sujar os meus cílios com o produto. Então levanto o rosto e faço assim, só sujando, ó. Tô só sujando sem espalhar direito, só sujando ele. Então só sujei aqui, ó, levantando o rosto, sujei. Agora que eu sujei com o produto, eu vou espalhar do jeito normal mesmo, não precisa fazer nada de muito diferente. Só levantar o rosto e ó, vou abrir um pouquinho o meu olho e vou ir aplicando em todos os meus cílios. Aí você pode aplicar devagar, se você não tem muita habilidade, para você não borrar, porque se você borrar é porque você está fazendo correndo aqui e vai encostar o pincel aqui. Então levanta aqui, ó, e passa em todos os seus cílios. Olha a diferença que já deu de um olho para o outro, isso com uma camada. O que significa? Tem gente que não sabe o que significa uma camada. Uma camada é uma passada somente do produto. Se eu quiser colocar a segunda camada, eu vou colocar aqui o pincel lá dentro de novo, vou pegar mais produto, tiro o excesso da bordinha, que nem eu falei, e vou aplicar novamente a segunda camada, que eu vou trazer mais produto para os meus olhos. Eu gosto de colocar 2 camadas da máscara de cílios. Obviamente que se você tiver com uma máscara de cílios de boa qualidade, como por exemplo essa aqui da Revlon, que eu tô mostrando pra vocês, vai ser suficiente. Agora, se você tiver com uma máscara de cílios que não tem uma qualidade boa, talvez 2 camadas não sejam suficientes. E ao meu ver, se você precisa passar uma terceira camada de máscara de cílios, joga essa máscara de cílios no lixo, porque não vale a pena você ficar passando tantas vezes assim. Todas as mulheres, tenho certeza, que já tiveram diversas máscaras de cílios, marcas diferentes. Então, quando você achar uma que você goste, ó, usa aquela, que não tem erro. Então, bora lá, vamos passar a segunda camada para vocês verem, ó. Peguei aqui o produto, tirei o excesso e vou fazer aquele jeito. Primeiro, a gente deposita fazendo um movimento de vai e vem, assim, sem segredo. E depois disso, levanta o rosto, abaixa um pouquinho o olhar e passa na raiz toda. Tenta chegar lá próximo à raiz dos cílios. Se você quiser fazer um zigue-zaguezinho assim, ó, também pode, tá? Mas se não conseguir, vai passando só assim com calma e pega esses cílios aqui do cantinho também, tá? Agora uma dica. Existem algumas marcas de máscara de cílios que às vezes a gente coloca e o produto dá uma empelotadinha. Então a dica que eu dou, ó, a gente pega de novo aquele pincelzinho que a gente tem espiral e aplica sem nenhum produto. Aplica assim, ó, para ir soltando esses cílios que às vezes fica juntinho. Mesmo que seja uma marca boa de máscara de cílios, alguns fazem isso. Então você faz assim, sem nenhum produto. Tenho certeza que alguém vai me perguntar, e se eu colocar um demaquilante aqui para soltar? Não adianta. Ou então, se você fizer isso, vai tirar a sua máscara de cílios. Ou outras pessoas podem perguntar, posso usar o próprio pincel da máscara de cílios? Não. Por que não? Porque ele tem produto. E se você colocar ele para poder pentear, mesmo que você tire todo o produto, vai haver produto no pincel e isso vai levar mais produto ainda, empelotando ainda mais. Então pega um limpinho, sem nenhum produto, e só penteia assim, que dá um efeito bem legal mesmo. Essa
técnica que eu dei pra vocês de primeiro sujar com o produto para depois você aplicar normalmente, o que dá? Qual é o efeito que dá de diferença? Ele vai dar um efeito próximo da raiz dos seus cílios, mais pretinho, porque o produto vai ficar acumulado na raiz dos seus cílios. Então o seu olhar vai ficar mais marcante. Isso se a sua máscara de cílios for preta, que a grande maioria usa preta. E agora deste lado aqui eu vou usar uma outra máscara de cílios para vocês verem a diferença também de qualidade, de efeito. São produtos de marcas diferentes que trazem efeitos diferentes, tá? Vale salientar que essa máscara de cílios que eu vou colocar agora, ela não é à prova d'água. Eu, Cláudia, particularmente prefiro máscara de cílios que não são à prova d'água, porque na hora que eu vou tirar a maquiagem, a máscara de cílios à prova d'água dá um pouco mais de trabalho. Então, às vezes eu prefiro, principalmente no dia a dia, algo mais leve que eu consiga fazer aquela make fácil e na hora de tirar também seja uma forma fácil de tirar o produto. Então vamos lá, eu vou estar usando esse rímel aqui, essa máscara de cílios da Ruby Rose da linha Fios, e esse aqui é para alongamento. Eu gosto muito dela, uso muito no meu dia a dia, tá? Esse daqui da Revlon eu já uso mais quando eu quero um olhar mais fatal, digamos assim. E vou aplicar do mesmo jeito. Tomem cuidado você que é destra e vai passar a máscara de cílios do lado esquerdo, que muita gente vem aqui, ó, e esse pincel aqui encosta no nariz. Então na hora que você for passar, tome cuidado com o seu nariz, ou se preferir, ó, vire a sua mão e passe assim, porque daí não vai ter risco de você borrar no nariz. Anote essa dica aí. Como eu já tenho mais habilidade, eu não vou borrar o meu nariz. Eu vou colocar assim e eu fico sempre virando a mão. Mas vocês que estão no começo, comecem sempre já virando a mão, porque é muito comum borrar no meio do nariz. Primeiro levanta o seu olhar e vamos fazer aquela forma de depositar o produto, ó. Levanta o olhar e deposita o produto para a sua raiz dos cílios ficar mais pretinha. Só fazer um vai e vem, bem facinho. Depois de ter depositado o produto, levanta o olhar, olha um pouquinho para baixo e daí você pode espalhar normalmente, bem fácil. Eu gosto dessa máscara de cílios que ela já é mais sequinha também, não tem risco de borrar, só se você fizer a técnica errada, né? Mas ó, apliquei aqui por ela toda. Você pode ver que aqui ficou um cílios grudado um no outro. Então eu venho com aquele pincelzinho que eu falei pra vocês, ó, e vou colocar assim pra tirar esse que tá grudadinho. Ele logo já tira o excesso do produto e já fica separadinho. Prontinho, os cílios já separadinho, vou aplicar a segunda camada desse produto, ó. Peguei ali, tiro o excesso da bordinha e venho primeiro depositando e depois já venho aplicando. Levanta o olhar e vai aplicando nele todo. Não se esquece dos cílios que ficam nos cantinhos também. E olha a diferença de um para o outro. Eu gosto dos dois, mas tem diferença entre um e outro, tá, gente? Até pela consistência do produto, a gente sente a diferença de uma marca para outra marca. Uma outra dica que também é super aplicável para sua máscara de cílios ficar mais bonita, por mais que não mexa na parte dos cílios, é você deixar a sua sobrancelha bem corrigida. Se você tiver se você quer um olhar mais marcante, mais definido, a sua sobrancelha precisa estar definida também. Então aqui eu usei uma pastinha de sobrancelha normal, apliquei aqui em toda a minha sobrancelha para deixar ela mais desenhadinha. Sempre quando os pelinhos estiverem mais limpinhos, essa definição no olhar vai ficar melhor. Se você é daquelas que gosta daquela técnica que deixa os pelinhos da sobrancelha para cima, vai dar uma levantada ainda mais no seu olhar. Eu já prefiro penteadinho normal, mas também mesmo assim com a sua sobrancelha corrigida e o rímel aplicado, a máscara de cílios aplicado, dá uma baita diferença no olhar. E aí vamos para a parte que eu acho que a maioria de vocês querem saber. Se borrar, o que fazer? Gente, se você borrar uma máscara de cílios, não é o fim do mundo. Se fosse um delineado, já seria um pouquinho pior, mas uma máscara de cílios é fácil de limpar, mesmo que ela for uma máscara de cílios à prova d'água. Fica tranquila que tanto uma quanto outra dá para limpar. Primeiro, vou pegar aqui uma máscara de cílios, vou fingir que eu borrei pra gente fazer o teste, tá? Primeiro aqui, ó, peguei a máscara de cílios, tava aqui passando sem querer, tava correndo, fui lá, ai, borrei, deixa eu borrar aqui, ó. Ai, borrei aqui na parte de cima da minha pálpebra, borrei um pouquinho. O que a gente faz? Borrou, não mexe na hora,
deixa ali. Deixa mais ou menos 1 minutinho, ela precisa secar. Ela também não pode secar muito, não vai esperar, deixar ela lá 10 minutos, porque depois vai ser mais difícil de tirar. Mas deixa ela secar pra depois você limpar. Se você for limpar na hora que estiver molhado, vai virar uma meleca, vai ficar tudo preto e você não vai conseguir arrumar aquilo. Se você vier com algodão na hora que borrou e aplicar um demaquilante bifásico, não vai dar pra você arrumar provavelmente. Por quê? Porque o demaquilante bifásico vai tirar a sua base, vai tirar o seu corretivo e dependendo do demaquilante bifásico, ele pode ficar acumulado aquele óleo do produto, porque ele é um óleo, né? E daí se você aplicar a base e o corretivo por cima novamente, pode ser que o produto não adere bem à sua pele e fique aquela marca bem visível. Então, ó, esperei secar, passou aí 1 minutinho mais ou menos. Como que eu vou fazer? Você pega uma haste flexível, o famoso cotonete, ou se você não tiver cotonete, você pode pegar essas escovinhas que a gente tem também de maquiagem nessa parte aqui, também serve. Ela só é um pouquinho mais dura, então pode doer um pouquinho, não é doer, mas você pode sentir um pouquinho o atrito com a sua pele. Uma haste flexível já não doa tanto. Aí como que a gente vai fazer? Sem nenhum produto, ele tá sequinho, a gente vai passar ali em cima, ó. Só passando aqui em cima com ele sequinho, ele vai saindo, ó, gente, ó. Não tô com nenhum produto, não tô fazendo nenhuma mágica. Só passando com ele sequinho, já saiu tudinho, tudinho, ó. Finge que eu tava de sombra, e se eu tivesse com sombra, poderia ter saído um pouquinho aqui da minha sombra. Venho aqui depois com uma esponjinha e dá uma batidinha ali pra tirar qualquer vestígio, sem nenhum produto, tá? Então sempre espera secar, pega o seu cotonete ou o seu pincelzinho nessa parte aqui, ó, e vem passando assim, ó. É só esperar secar, passar que ele limpa. A gente acabou não aplicando máscara de cílios nos cílios inferiores. Vou dar uma dica para vocês também de como que você pode posicionar o rosto para ter menos chances de borrar nessa parte de baixo, já que você já passou o corretivo, já selou. Se borrar, é só esperar secar e pegar o cotonete sem nenhum produto e passar do jeitinho que eu ensinei para vocês. Mas vamos lá, ó. Tô pegando esse daqui. Por quê? Tô pegando esse porque o pincelzinho dele já é um pouquinho menor do que o da Revlon. Então, para você que não tem tanta habilidade, na hora de passar nos cílios inferiores, faça a opção por um pincelzinho menor. Com um pincelzinho menor não vai ter erro, tá? Então, se na hora que a gente passa nos cílios superiores, a gente levanta o rosto, como eu ensinei pra vocês, nos cílios inferiores, a gente abaixa o rosto, tá? Porque daí a gente vai ficar mais longe da nossa parte de baixo aqui do rosto. Além de você abaixar o rosto, ó, tô abaixando o rosto, você faz uma forçadinha no olhar. Quando você força um pouquinho o olhar, fica mais longe ainda, porque cria como se fosse um buraquinho aqui, ó, do que quando eu tô assim e quando eu tô assim. Então tenta dar uma forçadinha no olhar, ó, abaixa o rosto e vai passando. Você pode fazer aquele também exemplo de depositar um pouco do produto e depois você só espalhar. Na parte inferior, eu não gosto de passar muita máscara de cílios, eu acho que fica muito boneca, muito falso. Isso vai depender do seu gosto, tá? Mas é só você ir aplicando. Se quiser passar a segunda camada nos cílios inferiores, você também pode. E vamos lá continuar passando, ó. Abaixei aqui, faz aquele olharzinho mais fortinho, ó, e passa aqui na parte de baixo com calma, principalmente na parte de baixo, tenha calma. Passei em um olho, já vou parar por aí que a forma como eu gosto é assim. Vou pegar o produto para passar do outro lado, tá? Tem muita gente que já vai com o mesmo pincelzinho pro outro lado. Se você pegou um pouco de produto para esse lado, pega a mesma quantidade de produto pro outro lado. E bora lá, ó. Principalmente agora, cuidado que você vai borrar no seu nariz se você fizer assim. Então vire a sua mão assim, abaixa um pouquinho o seu olhar, faz aquele olhar mais fortezinho assim, ó. Deposita primeiro, se você quiser, igual lá que eu ensinei em cima. Depois que depositou, ó, vem só espalhando o produto para ficar bem bonito. Pronto, passamos tudo, aproveitamos o dia inteiro com a máscara de cílios nos olhos. À noite quero tirar. Passei uma máscara de cílios que é a prova d'água, ou mesmo que não seja. Como que você pode tirar essa máscara de cílios? Eu aconselho vocês a usar aquele algodão que é um disco, não é algodão aquele fofinho. Se você passar aquele algodão fofinho, pode ser que fique um pouco nos seus cílios, pode ser que ele dê uma esfarelada nos seus cílios. Então usa aquele algodão que é em disco, é muito próprio para maquiagem. Põe um demaquilante bifásico no algodão, embebeda ele todo e deixa ele ali um pouquinho, ó. Finge que isso daqui, ó, finge que isso daqui é meu algodão, que eu não peguei aqui meu algodão, mas finge que isso aqui é algodão já colocado com um demaquilante bifásico.
põe lá no seu olho e deixa pelo menos um minutinho, porque daí ele vai agir e vai deixar mesmo o produto para tirar mais fácil, principalmente se for máscara de cílios à prova d'água. É simples, mulherada, é muito simples, mas os detalhes fazem toda a diferença. Se você sabe colocar um bom batom vermelho, sabe fazer uma preparação de pele bem bonita e sabe aplicar direito uma máscara de cílios, menina, você conquista o mundo. Tenho certeza absoluta que você vai arrasar corações e conquistar o mundo. É simples, fácil e prático. E aí é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Diga aqui nos comentários se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho e sempre a gente vai estar trazendo novos vídeos. Se você tem algum assunto que você queira que eu faça o vídeo, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Beijo!